Boa noite a todos. Uma boa noite especial também aos internautas que nos assistem nesse momento. Nesse clima de união, rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso guia e modelo, e aos bons espíritos protetores desta instituição, que nos ajude, nos ampare e nos proteja, para sermos fiéis a essa doutrina de amor e de caridade. A proposta da conversa fraterna da noite de hoje é conversarmos sobre os obstáculos ao progresso. É, de certa forma, uma continuidade à nossa conversa anterior. Mês passado conversávamos aqui sobre progresso moral. E trouxemos na oportunidade a história de Marta, que é uma adaptação nossa a uma história que está no site momento.com.br, intitulada Vestido Azul. Então, aqueles que desejarem conhecer essa história adaptada, cuja intenção nossa foi trazer para que o nosso ser inconsciente pudesse apreender melhor arquétipos que trazemos em nós e de um certo consenso humano do que seria as noções de progresso intelectual e de progresso moral. Então a intenção nesse momento é deixá-los curiosos para adquirirem o CD ou o DVD da nossa conversa do mês passado para conhecerem essa história. E a proposta de hoje é estudarmos os obstáculos a esse progresso. Mas que progresso é esse? Podemos analisar a escala de progressão dos espíritos a partir da pergunta 100 de O Livro dos Espíritos. A pergunta 100 e as seguintes, que a 99, é uma pergunta efetiva, mas a 100 e alguns seguintes são questões, estão numeradas como perguntas, mas na verdade é uma explicação detalhada dos espíritos para Allan Kardec sobre a escala espírita, ou seja, a escala da progressão moral e intelectual dos espíritos desde que são criados simples e ignorantes até a condição de espíritos puros. E em resumo está assim lá. São de 3 ordens a classificação geral: terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Os espíritos de primeira ordem são os espíritos puros, ou seja, os espíritos perfeitos. Os de segunda ordem são os superiores, os que têm sabedoria, os sábios e os benevolentes. E os espíritos de terceira ordem são desde os batedores e perturbadores até os impuros. Então, a nossa intenção aqui é tentar entender quais os obstáculos para que a gente consiga fazer essa progressão moral. E por que eu falo de progressão moral? Porque os próprios espíritos, em resposta a Allan Kardec, são taxativos em dizer que não há obstáculos para a progressão intelectual. O obstáculo ocorre apenas para a progressão moral. A pergunta 785 de O Livro dos Espíritos dá embasamento a essa nossa conversa da noite de hoje. E a pergunta é a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Dito isso, a nossa conversa poderia encerrar aqui, porque se pudéssemos compreender todas as minúcias que envolvem o orgulho e o egoísmo como travamentos para a nossa progressão moral, já estaríamos por satisfeitos em saber que estes são os grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento, à nossa progressão moral. Estamos falando aqui muito em progressão moral, em progresso moral, porque em O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, não existe o termo evolução moral.
Talvez esse termo tenha sido apropriado por nós no dia a dia, depois da teoria da evolução, que é do nosso conhecimento. Então, nós achamos mais apropriados seguir o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, tratando do termo progresso moral ou progressão moral. Mas os Espíritos continuam nessa resposta, que é um tanto quanto extensa, mas há um outro trecho seguinte a esse, onde eles respondem que é o orgulho e o egoísmo o obstáculo ao progresso, e dizem: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Portanto, aqui os Espíritos deixam claro que não há obstáculos ao progresso intelectual na progressão das vidas sucessivas da criatura humana. E em um outro trecho dessa mesma resposta, os Espíritos dizem algo que faz alusão ao móvel que nos movimenta, ou seja, à motivação que temos para progredir intelectualmente e moralmente. Só que elas parecem antagônicas, embora sejam o mesmo ponto comum, que é a felicidade. E eles dizem: além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então fica claro aqui que nós nos movimentamos em busca de felicidade. Contudo, mergulhados na matéria, estamos na ilusão da felicidade adquirida pelo gozo dos bens materiais ou pelo uso fruto da matéria. Mas eles deixam claro que há uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. E é essa outra pela qual devemos nos movimentar e procurar tirar esses obstáculos, o orgulho e o egoísmo, para alcançarmos essa felicidade. Ainda em O Livro dos Espíritos, na classificação dos espíritos imperfeitos, na questão 101, os espíritos dizem a Allan Kardec, eles dão, em resumo, o que é um espírito imperfeito. Ele diz assim: o espírito imperfeito tem predominância da matéria sobre o espírito, tem propensão para o mal, tem ignorância, orgulho e egoísmo, e todas as paixões que lhes são consequentes. E aí vamos destacar esse trecho. Eles dizem que os espíritos imperfeitos são ignorantes. Ainda em O Livro dos Espíritos, os espíritos afirmam a Allan Kardec que a progressão intelectual e moral ela não é simultânea, não andam juntas. A progressão moral é posterior à progressão intelectual. É uma consequência natural. Contudo, o espírito pode progredir muito intelectualmente e a sua progressão moral ficar retardada e haver um desequilíbrio muito grande entre o seu progresso intelectual e o seu progresso moral. Mas por que o progresso intelectual precisa se fazer antes do progresso moral? Porque o espírito precisa primeiro vencer a ignorância, para avançar na capacidade do livre-arbítrio, para saber melhor escolher entre o bem e o mal proceder. E assim fazendo a escolha pelo bem proceder, aí sim, progredir moralmente na escala progressiva. E aí, depois que ele diz que a ignorância, ele diz que vem o orgulho e depois o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, que é um item de O Evangelho, que é uma mensagem de Emmanuel, como colaborador da codificação, em Paris, em 1861, Emmanuel nos esclarece sobre o egoísmo. E esclarecendo sobre o egoísmo, ele vem ratificar o que está em O Livro dos Espíritos, o egoísmo como sendo uma consequência do orgulho, tanto
que ele trata o egoísmo como o filho do orgulho. Portanto, a nossa progressão intelectual causa em nós uma espécie de orgulho, de amor próprio doentio. E esse orgulho faz alimentar-se um sentimento de egoísmo. Tudo em função do nosso envolvimento com a matéria na nossa escala de progressão, porque só com esse envolvimento com a matéria, essa materialidade, ou seja, reencarnar sucessivas vezes em diferentes posições para vencer essas imperfeições, é que conseguimos, de fato, adquirir patrimônio próprio e espiritual. Mas Emmanuel, ainda falando sobre o egoísmo, nos dá algumas pistas para entender esse grande obstáculo ao nosso progresso moral. Ele ratifica dizendo, nessa mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, dizendo que o egoísmo é um obstáculo ao progresso. Ele chama o egoísmo de filho do orgulho. Diz que o egoísmo é o devorador de todas as inteligências, deixando claro que o espírito pode progredir intelectualmente, ser muito inteligente, mas se ele for muito egoísta, o seu egoísmo devora a sua inteligência, ou seja, mata todas as possibilidades dessa inteligência agir em favor do próximo, pelo bem ao próximo. E a seguir a gente vai entender por quê. Emmanuel diz que o egoísmo é uma negação da caridade, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. Mas aí, vejamos que, para o egoísta, em busca da felicidade, ele pode ter felicidade, mas aquela felicidade passageira, oriunda do gozo das posses dos bens materiais. Portanto, não é dessa felicidade que Emmanuel está falando. Quando ele diz que é o maior obstáculo à felicidade dos homens, é a verdadeira felicidade, aquela que é alcançada com a nossa progressão moral. Na pergunta 643, a questão é bastante intrigante, porque nos dá uma pista clara de por que o egoísmo é um obstáculo efetivo ao nosso progresso moral. E a pergunta é a seguinte: haverá quem, pela posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, Allan Kardec perguntava: existe alguma posição social, algum enquadramento no plano espiritual ou encarnado, algum momento, alguma perspectiva que impossibilite a pessoa, o espírito encarnado ou desencarnado, de fazer o bem? Existe isso? O espírito pode, por circunstâncias alheias à sua vontade, ficar impossibilitado de praticar o bem, de fazer o bem? E a resposta é: somente o egoísta nunca encontra ensejo de praticar o bem. Vejam só existe uma posição que nos impossibilita de praticar o bem. É quando estamos agindo egoisticamente. Não podemos praticar o bem sendo egoístas. Daí fica entendido como um grande obstáculo, ou efetivamente o obstáculo ao nosso progresso moral. Mas eu gostaria, a essa altura da nossa conversa, de provocá-los um pouco, se vocês me permitem. Porque para que nós possamos plasmar alguns conceitos e algumas ideias, é importante que exercitemos a nossa imaginação e, assim sendo, talvez mexa com algumas emoções nossas. E aí eu chamo vocês para, com base em uma frase que tem no livro Agenda Cristã, escrito por Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, e de autoria de André Luiz, do Espírito André Luiz, fazermos uma reflexão. André Luiz diz: suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Vou repetir. Suas decisões
nas horas graves, identificam a posição real do seu espírito. Entendendo essa posição real como progresso. Em que nível de progresso nós estamos? Chamo vocês a fazerem uma simulação mental. Imaginem um trem em altíssima velocidade. Um trem em altíssima velocidade. Você está próximo à linha do trem e bem próximo a uma alavanca que pode mudar a direção do trem. Você percebe o trem vindo em altíssima velocidade e no mesmo sentido do trem, você vê que estão caminhando sobre os trilhos 4 pessoas. Você grita muito, mas as pessoas não escutam. Elas estão conversando, aparentemente conversando, e nem lhe escuta e nem percebe que vem um trem. Então, como você está próximo à alavanca, você pode mexer na alavanca e mudar a direção do trem para uma bifurcação que é acionada. Muito obrigado. Que é acionada por essa alavanca. Só que você também percebe que há uma pessoa nessa outra direção do trem. E aí você tem segundos para decidir. Você grita e essa pessoa que está sozinha também não escuta. E aí você precisa decidir. Você deixa o trem seguir a direção normal e vitimar 4 pessoas, ou você mexe na alavanca para que sejam vitimadas apenas, ou seja vitimada apenas uma pessoa? Qual a sua decisão? Você salva a vida de 4 ou salva a vida de uma pessoa? Esta é uma experiência que está na série exibida em um canal de filmes e seriados via web, chamado Truques da Mente, no episódio Moralidade. Psicólogos fizeram esta propositura a pessoas na rua e todas as pessoas responderam que salvariam as 4 pessoas. Talvez isso baseado na nossa ancestralidade, porque do ponto de vista de sobrevivência da espécie, salvar 4 pessoas pode ser mais seguro do que salvar apenas uma. Ou seja, você pode garantir que a espécie se perpetue salvando mais pessoas da sua mesma espécie, mais indivíduos da sua mesma espécie. Portanto, pode ter até um coeficiente genético. Os psicólogos não descartam. Mas vamos colocar um complicador a mais nessa história. Existem as 4 pessoas na linha, na direção do trem, e tem uma pessoa na outra direção. Só que essa pessoa que está na outra direção é uma pessoa que você ama muito. E as 4 você não conhece. Você muda a sua decisão? E se essa pessoa que está sozinha na outra direção do trem for seu pai, sua mãe, seu irmão? E então, você continua com a sua decisão de salvar 4 pessoas e sacrificar uma? Ou você sacrifica essa uma, que é a pessoa que você ama, e sacrifica as 4? Os psicólogos dizem também que na simulação mental, se você fala que a pessoa é seu irmão, seu parente, seu pai, sua mãe, também pode haver um coeficiente genético na decisão, porque há também na criatura a perspectiva de salvar os da sua espécie, ou da sua rede familiar, ou seja, de garantir a perpetuação daquele gene. Mas são questões graves que nos colocam em profunda reflexão.
E se nós colocássemos como pano de fundo para essas decisões, estarmos extremamente orgulhosos e egoístas ou estarmos completamente isentos de orgulho e de egoísmo? A intenção agora não é dar para vocês uma resposta, é apenas para mover com os seus sentimentos e com a sua racionalidade moral. Mas André Luiz continua nos provocando no livro Agenda Cristã e diz assim: seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Vou repetir, com calma, porque aí cada um vai refletir se progrediu ou não e em que nível de progresso está. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Como não dá para fazer aqui uma simulação real para saber o trato que cada um tem com o outro, eu proponho que façamos um outro exercício mental, um pouco mais fácil do que esta decisão difícil do trem. Confesso a vocês que é bastante complicada a decisão em que eu vos coloquei. Mas uma situação mais fácil. Imaginem um banco, um único banco da cidade. Final de expediente, uma fila enorme. Você chega e a fila tem de 40 a 50 pessoas. Você chega no final da fila. As portas fecham, não vai chegar ninguém depois de você. E ali, batendo o pé na fila, já um pouco impaciente, você percebe que lá na frente, prestes a entrar para o caixa, há um amigo seu, um parente, que você talvez possa lhes entregar os papéis, para que ele pague e você saia logo dali. Qual a sua decisão? Você vai lá e pede ao seu amigo ou parente para pagar? Ou você não vai pedir essa gentileza da parte dele? E como pano de fundo para essa decisão, imagine-se totalmente desprovido de orgulho e de egoísmo para tomar essa decisão. Que decisão você tomaria? Vou complicar um pouquinho. A mesma cena, o mesmo banco, a mesma fila, só que você não é a pessoa que chega. Você é a pessoa que está lá na frente e que o amigo vem procurar para lhe pedir para pagar. Qual a sua decisão? Você recebe os papéis para pagar, ajuda esse amigo que vem lhe pedir: olha, eu cheguei agora, estou lá no final da fila, eu gostaria que você me pagasse isso aqui, que eu estou com um pouco de pressa. E então, imagine-se totalmente desprovido de orgulho e de egoísmo. Você receberia os papéis para pagar? Agora eu vou complicar mais um pouco. Você nem é a pessoa que chegou, nem é a pessoa que está lá prestes a receber os papéis para pagar. Você é a pessoa que está imediatamente depois da pessoa que recebe os papéis para pagar. Qual a sua postura na hora? Você está na fila há tempos. Uma pessoa chega e entrega papéis a uma pessoa que está na sua frente para pagar. Que atitude mental você tem? Que atitude verbal você toma? Vou complicar mais um pouco. Você nem é a pessoa que chega, você nem é a pessoa que está prestes a receber o papel, você não é a pessoa que está imediatamente depois da pessoa que está prestes a receber o papel. Você é a última pessoa da fila.
que estava imediatamente à frente da pessoa que passou por você para entregar o papel? Qual é a sua atitude mental? Qual é a sua atitude verbal? Vou complicar mais um pouco, porque a vida tem muitos papéis. Você não é nenhuma dessas personagens. Você é o caixa e percebe tudo. Você está bem à frente da fila, você é o caixa, você vê que a pessoa sai do último lugar na fila e entrega o papel à pessoa que está imediatamente seguinte para fazer o pagamento, para se dirigir ao caixa. Qual a sua atitude como caixa? Que decisão você toma? Vou voltar um pouquinho aqui a André Luiz na Agenda Cristã. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Eu posso complicar um pouquinho essa história? Você é a pessoa que chega, é o último da fila, só que o papel que você precisa pagar é uma fatura do plano de saúde que está atrasado e a pessoa que você ama está muito mal no hospital, esperando um procedimento médico que só vai ser feito se você chegar rápido com essa fatura paga. Complicou um pouquinho? Deu para mexer com as emoções? Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão está no hospital e os médicos se recusam a fazer o procedimento porque o plano de saúde não está pago e precisa que alguém chegue com essa fatura paga para que seja feito o procedimento. Agora você pode furar a fila? Agora você pode aceitar que o outro fure a fila? Se você antes não tinha essa perspectiva ou não via essa possibilidade. Então, é muito difícil julgar. Por isso que é bom não julgar. Por isso que é recomendação evangélica de primeira linha. Não julgueis para não seres julgados. Seguindo a nossa conversa, na pergunta 883, para vocês relaxarem, vocês estão tensos com essas decisões a tomar. Foram muitas decisões difíceis hoje. Mas na pergunta 883, Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores, mas eu vou fazer a vocês. Cada um responde mentalmente, eu consigo perceber aqui a resposta de cada um. Brincadeira, não tem essa mediunidade não. Viu? É natural o desejo de possuir? Quem gosta de possuir aqui? É bom possuir? É natural esse desejo de possuir? Olha que pergunta que Allan Kardec faz. Talvez ele tenha percebido, eu tenho desejos de possuir um livro, de possuir uma caneta, de possuir roupas, alguma coisa. É natural esse desejo de possuir? Resposta dos espíritos superiores. Sim. Portanto, é natural. Mas eles respondem sim, vírgula. Mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Deixa claro que é natural o desejo de possuir. E o desejo de possuir é legítimo, porque é natural. Mas quando esse desejo de possuir é para si somente e para satisfação pessoal apenas, não é mais natural, é egoísmo. Portanto,
um obstáculo ao nosso progresso moral. Vamos seguir ainda conversando sobre egoísmo. Na pergunta 913, Allan Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? E os espíritos dizem: temo-lo dito muitas vezes, ou seja, já tinham dito tantas vezes a Allan Kardec que era o egoísmo, que eles temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no futuro, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há sempre o egoísmo. Então, o egoísmo, filho do orgulho, oriundo da ignorância, é esse grande obstáculo à nossa progressão moral. Portanto, se pudéssemos perceber, analisar todas as circunstâncias da nossa vida cotidiana, em que tomamos decisões em horas simples ou em horas graves, impregnadas de egoísmo e de orgulho, certamente nos vigiaríamos mais para ir pouco a pouco minimizando a influência perniciosa desse sentimento que tanto trava a nossa progressão moral. A pergunta 917 é uma pergunta incomum dentro do Livro dos Espíritos, porque são poucas as perguntas do Livro dos Espíritos que são assinadas por um espírito específico. Mas a 917 é assinada por Fénelon, que entre o século XVI e XVII viveu como uma pessoa da corte, ou seja, com sangue nobre. Talvez por isso tenha sido convidado a responder, porque já experienciava de encarnações essa experiência da posse de títulos, da posse de bens, mas também da posse de muito conhecimento, de muita filosofia, de muito entendimento. A pergunta é curta, a resposta é longa. Eu vou ler apenas 2 trechos da resposta para nós. A pergunta é: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Acho que vocês gostariam, e eu também, todos nós gostaríamos, de sair daqui com essa receita de bolo. Ah, tudo bem, você falou que é o egoísmo que atrapalha, o egoísmo que... Mas e aí? Como é que eu destruo o egoísmo? Bom, recomendo a vocês que ao chegar em casa, peguem o Livro dos Espíritos, se não tiverem, podem até baixar gratuitamente na internet, na página da FEB, e olhem a resposta à pergunta 917. Mas ele começa assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Então, se a resposta começa assim, imaginem que não tem essa receita de bolo, não. Cada um vai fazer seu prato. Ou seja, quanto maior a influência da matéria, maior a dificuldade para se desvincular do egoísmo. Mas um pouco à frente, na mesma resposta, ele dá uma dica. Ele diz assim: o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Então, se vocês querem a receita de bolo, a minha dica é a doutrina espírita. Todo o seu conjunto. A codificação e todas as suas obras complementares. Mas não apenas ler, né?
todos nós juntos buscarmos essa recomendação. Transformar os hábitos. Porque Allan Kardec era taxativo também como educador, de que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Portanto, se nós adquirirmos bons hábitos, teremos uma educação moral elevada, progredida. Gostaria de agora mexer um pouquinho mais com as suas emoções. Vocês gostariam de tomar mais uma decisão difícil na noite de hoje? Essas decisões difíceis, elas são proposituras de uma teoria psicológica intitulada a Teoria do Desenvolvimento Moral, do psicólogo Lawrence Kohlberg. Esses dilemas, ou um deles que eu vou passar agora para vocês, tinha por finalidade tentar identificar na criatura, na pessoa analisada, uma espécie de racionalidade moral, de raciocínio moral, que pudesse dar ao psicólogo a possibilidade de enquadrar a pessoa em uma escala de desenvolvimento moral, não do ponto de vista prático da moralidade, mas do ponto de vista da racionalidade moral, de como a cognição, o pensamento da pessoa se desenvolve sobre um dilema moral específico. E o dilema é o seguinte: na Europa, havia uma mulher com um tipo raro de câncer. E os médicos conheciam um remédio, uma droga, que poderia curá-la completamente. O farmacêutico da cidade, que descobriu o medicamento, gastava um valor significativo para produzir a quantidade suficiente para medicar uma pessoa. Ele gastava 200 euros. Mas o farmacêutico vendia o medicamento 10 vezes mais do que o valor que gastava. Ele vendia o medicamento por 2.000 euros. O senhor Heinz, esposo da mulher com câncer, fez de tudo para juntar os 2.000 euros e comprar o medicamento. Procurou todas as pessoas conhecidas, amigos, parentes, mas só conseguiu juntar 1.000 euros, metade do valor do medicamento. Então ele resolveu procurar o farmacêutico e lhe fez a seguinte proposta: olha, você me vende um medicamento pelos 1.000 euros para eu salvar a minha esposa? Depois eu posso até lhe pagar os outros 1.000 euros. Mas o farmacêutico disse: não, eu criei a fórmula, eu descobri o medicamento, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu não vendo pelos 1.000 euros, eu só vendo pelos 2.000 euros. O senhor Heinz, revoltado com a situação, decide arrombar a farmácia e roubar o medicamento. Para o psicólogo Lawrence Kohlberg, este dilema proposto às pessoas e feitas algumas perguntas como: e se você estivesse no lugar do Sr. Heinz, você tomaria a mesma decisão que ele?
Você acha correto arrombar a farmácia e roubar o medicamento para salvar a sua esposa? E se não fosse a sua esposa que estivesse doente? Se fosse uma pessoa desconhecida? E se você fosse o farmacêutico? Quais seriam as suas decisões? Que tipo de argumentação você usaria para defender cada uma das posições desse dilema? E aí, com base na racionalidade, no desenvolvimento das questões ou das respostas a essa questão, o psicólogo acreditava ser capaz de enquadrar a pessoa em uma escala de desenvolvimento moral, em cuja última escala, ele próprio, quando indagado sobre que pessoas ele acreditava que estavam aptas a estarem nessa escala, de duas ele lembrava com facilidade: Mahatma Gandhi e Madre Teresa de Calcutá. Mas ele também fala que, para todas as pessoas que ele, como psicólogo, concebia como um desenvolvimento moral mais elevado, todos, de alguma forma, defendiam que o valor da vida humana, que salvar uma vida, era maior, mais valorativo do que uma regra social, no caso, não roubar. Não estou dizendo aqui ou dando as palavras definitivas dessa questão ou desse dilema, principalmente na perspectiva da doutrina espírita. É um dilema, não é na vida real. É apenas para mexer com a nossa racionalidade moral. Aqueles que tiverem interesse de conhecer mais sobre a teoria do desenvolvimento moral, basta procurar ler a obra desse psicólogo, Lawrence Kohlberg, americano, que viveu no século passado. Mas para encerrar a nossa conversa da noite de hoje, quero dar para vocês ainda a reflexão de uma pergunta de O Livro dos Espíritos, a pergunta 775. A questão é: Allan Kardec, preocupado já na época com a questão dos laços de família, indaga aos espíritos superiores: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? De alguma sorte, algo que ocorre contemporaneamente. O relaxamento dos laços de família. Qual seria para a humanidade esse relaxamento dos laços de família? E a resposta é curta, mas significativa. A resposta é recrudescência do egoísmo. Recrudescência, renovação com maior intensidade. É a renovação com maior intensidade do egoísmo. Muito obrigado a todos, vamos em paz e que Jesus esteja conosco.